Oi, gente, eu sou a Juliana e esse é o Pedro, que está assistindo televisão. Nós viemos falar sobre um assunto muito importante. Nessa semana, dia 12 de junho, muitas pessoas comemoram o Dia dos Namorados. Mas nós que temos um coração especial em casa, é o dia da conscientização da cardiopatia congênita. Muitas pessoas ainda desconhecem a cardiopatia congênita, inclusive eu nunca havia ouvido falar e só tive ciência do que era a partir do momento que o Pedro foi diagnosticado. A cardiopatia congênita, ela é uma má formação no coração do bebê. Durante a gestação, o coração não se desenvolve de acordo como deveria ser e acaba acontecendo essa má formação. Digamos que seja um defeito, assim, de forma fácil de explicar, é um defeito no coração do bebê. O diagnóstico ele é feito através de um eco, que é feito na barriga da mamãe ainda, que dá para olhar o coraçãozinho do bebê. Geralmente, os ultrassons comuns acabam não apresentando esse tipo de malformação. E é muito importante você realizar esse exame de eco. Infelizmente, ainda não é um exame de rotina para gestantes. Então, geralmente as gestantes não fazem esse exame, porque não é pedido pelos obstetras. Eles só pedem se realmente a gestante tem algum problema de saúde, algum indício de que a criança possa vir com algum problema, né? Uma gestante de mais idade, enfim. Porém, pessoas jovens também podem ter um filho cardiopata. Eu fiquei grávida com 24 anos e eu nunca tive nenhum problema de saúde. Nem eu e nem o Renato, que é o pai do Pedro. E 24 anos, não sou de idade avançada para engravidar. E enfim, aconteceu do Pedro vir com uma cardiopatia, inclusive uma cardiopatia considerada uma das mais graves e complexas que existe e rara, né? O diagnóstico precoce durante a gestação também é muito importante, porque você pode planejar o que fazer com seu filho a partir dali, né? A maioria das cardiopatias, o tratamento é cirúrgico, salvo em alguns casos que sejam mais simples, né? Pois existem diversos tipos de cardiopatia. E você precisa ir atrás de um hospital especializado. Infelizmente, temos pouquíssimos hospitais especializados em cardiopatia congênita para qualquer tipo de cirurgia que tenha estrutura. Aqui no estado de São Paulo, acredito que sejam 5 ou 6 hospitais que tenham estrutura para atender as crianças. Inclusive, pessoas de outro estado vêm para São Paulo para conseguir esse tratamento, né? Porque a maioria dos hospitais são encontrados aqui no nosso estado. É muito importante você diagnosticar antes do nascimento para você correr atrás de uma vaga de um hospital, né? Que todos sabemos que vaga em hospital é muito escassa, né? Se você descobre depois do nascimento, que acontece com muita gente ainda por não realizar o eco fetal, o risco para a criança é muito maior, porque ela vai ter que ficar no hospital que não tem estrutura, até arrumar uma vaga num outro lugar que possa fazer uma transferência. Hoje eu vou falar um pouquinho do Pedro, da cardiopatia dele, para vocês entenderem um pouquinho da história dele. O Pedro ele possui uma cardiopatia que é considerada muito complexa, que é SHCE, e mais umas outras menores junto. É uma síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. O coração ele é dividido entre o lado direito e o esquerdo. O lado direito é menor, ele leva sangue para o pulmão. O lado esquerdo ele é maior e ele é responsável por levar sangue e oxigênio para todos os órgãos do corpo, cabeça, todos os demais órgãos. E ele é o maior lado, porque ele não que o lado direito não seja importante, né? Nada disso. Mas o lado esquerdo ele é considerado mais importante que o do direito. E infelizmente, o lado esquerdo do Pedro ele é hipoplásico. Ele é pequeno demais, então as veias, as cavas, as válvulas são todas pequenas e não consegue passar a quantidade de sangue necessário para o organismo, sangue com oxigênio. Algum tempo atrás, essa cardiopatia ela era considerada incompatível com a vida. Então a criança nascia, com ajuda de medicação, ela poderia chegar até 1 mês, 2, não sei. Mas infelizmente ela vinha a óbito de todos os jeitos. Não, de qualquer forma, a criança vinha a óbito. Infelizmente.
Graças a Deus hoje a gente tem a medicina que evolui muito, então existe, né, o plano cirúrgico para isso. Ainda hoje, mesmo com esse plano cirúrgico, em vários estados do país, em vários hospitais que não têm recurso, os médicos falam para os pais que a cardiopatia não tem jeito e que ainda é incompatível com a vida, porque eles não têm estrutura para ajudar esses pais, né? Então, muita gente, já ouvi muitas mães falarem que já foi indicado o aborto. Então, é por isso o importante da informação, né? Porque hoje tem um meio de você tentar ajudar seu filho, por mais que seja cirúrgico. O Pedro nasceu com essa cardiopatia, eu descobri na gestação. Perdão. E foi o que ajudou a gente, porque a gente conseguiu correr atrás de hospital com estrutura para ele nascer e fazer a cirurgia, né? Os hospitais aqui da minha cidade, que eu sou de Atibaia, daqui da minha região, Atibaia, Bragança, não puderam atender ele, não puderam nos atender, nos acolher, porque não tinham estrutura para atender ele. Então ele precisou ir para Campinas, na PUC, é o único hospital de referência que atende aqui a nossa região. Ele precisou nascer lá. Ele precisou nascer de um parto cesárea, porque um parto normal, o risco era muito grande. Por ele se esforçar muito, o risco dele ter uma parada cardíaca durante o parto e virar óbito era muito grande, então ele precisou nascer de uma cesariana. Ele nasceu em 24 de agosto de 2020 e ele ficou lá no Hospital da PUC durante 7 meses, sem nunca sair para ir para casa, sem nunca ter alta. A primeira alta foi com 7 meses. Ele nasceu com 8 dias de vida, ele fez a primeira cirurgia. O plano cirúrgico para síndrome da hipoplasia do coração esquerdo são 3 cirurgias. Uma realizada no neonatal, período neonatal, que são os primeiros dias. A segunda em torno de 3 a 5 meses. O Pedro fez com 6 meses. E a terceira de 2 a 4 anos. A partir aí dessa idade já pode fazer a terceira. Não tira a possibilidade de realizar outras cirurgias ou procedimentos, né? Nem mesmo de um transplante de coração no futuro. Pode ser que no futuro precise. As chances são poucas, mas existe a chance de precisar de um transplante. Para vocês entenderem mais ou menos, o Pedro ele tem metade do coração. É conhecida como a síndrome do meio coração. Ele só tem realmente meio coração. As cirurgias, ela não faz correção, porque não tem como colocar a metade que falta ali do coração. Ela ajuda o lado que ele tem do coração a trabalhar pelo todo. O Pedro fez a primeira cirurgia com 8 dias. Foi uma cirurgia longa, ela é uma cirurgia considerada de alta complexidade e risco. Ela teve a duração de quase 14 horas. Ele entrou no centro cirúrgico às 8 da manhã e saiu às 21h30 da noite. Teve muitos altos e baixos. Ele ficou 4 meses na UTI. Foram 4 meses entubado. Ele, além dessa cirurgia cardíaca, com 3 meses ele fez uma cirurgia na traqueia e uma no diafragma, para tentar ajudar ele a sair dessa intubação, né? Mas não ajudou. Com 4 meses ele fez a traqueostomia, que ajudou ele a respirar. Eu fui contra no começo, mas hoje eu vejo que existe essa possibilidade, e eu dou graças a Deus de existir essa possibilidade da traqueostomia, porque ele fez e com isso ele conseguiu sair da UTI, foi pro quarto onde ele ficou mais 3 meses e fez mais uma cirurgia cardíaca. Essa segunda cirurgia cardíaca também foi uma cirurgia grande, demorou muito mais que o esperado, porque ele teve complicações, intercorrências durante a cirurgia. Foi numa duração de quase 10 horas. Ele entrou às 8 da manhã e saiu às 18 da tarde do centro cirúrgico. Mas a recuperação, graças a Deus, foi boa e a gente pôde vir para casa. Ele veio a primeira vez para casa com 7 meses. Hoje vai fazer 3 meses que nós estamos em casa. A rotina é bem difícil, é bem dura. É muitas consultas, muita terapia. Ele faz acompanhamento com fono, físio. Hoje o Pedro usa traqueostomia, ele usa oxigênio contínuo, faz uso 24 horas de oxigênio ainda. E ele faz uso de sonda nasal, nasointeral, que é uma sondinha de alimentação
porque como ele é uma criança que ficou muitos meses em UTI, muitos meses em hospital, ele não teve a oportunidade de aprender o que era comer. Ele não aprendeu o que era comer, nunca foi ofertado, nunca foi oferecido nada por boca. Ele começou a comer por boca, a tomar mamadeira quando chegou em casa. Aqui em casa a gente começou a ensinar ele. Agora a gente tá na fase desse desmame para retirar a sonda, graças a Deus tá indo tudo bem. Logo acredito que a gente tire essa sonda e ele possa comer só por boca. Muita terapia. Ele é uma criança que vai fazer 10 meses, semana que vem. E ele não tem nenhum problema neurológico. Muitos médicos acharam que ele ia ter problemas neurológicos. Ele não teve nada. Ele é uma criança normal. E a gente vive com ele como uma criança normal. Assim, ele tem as limitações dele. Ele tem os médicos que ele precisa frequentar, as terapias. Mas nada impede dele brincar, nada impede dele dormir bem, nada impede dele sorrir. Ele é uma criança extremamente alegre, acorda sorrindo, dorme sorrindo, passa o dia sorrindo. Apesar de tudo que ele já passou. É difícil, é muito difícil. A gente tá gravando esse vídeo assim pra dar uma esperança pra quem tá passando por isso. O Pedro, ele nasceu, né, teve que ser tudo programado. E eu nunca pude pegar o Pedro no colo nos primeiros dias de vida. A primeira vez que eu peguei o Pedro no colo, ele tinha 40 dias de vida. Foi quando ele conseguiu se recuperar da primeira cirurgia. Ele fez a cirurgia com 8 dias, ele ficou um mês para se recuperar da cirurgia. Foi quando eu pude pegar ele no colo pela primeira vez e sentir ele, esse gordinho no meu colo. Muito tempo de UTI também judiou muito dele. Ele foi uma criança muito desnutrida, por isso não conseguia respirar fora do tubo, sempre entubado. Ele com 4 meses pesava 3 quilos, então foi difícil. O tempo de UTI acho que foi pior, ainda mais agora na pandemia. Eu só podia ver o Pedro uma vez por dia, durante 1 horinha, que era o horário de visita. Então eu fiquei 4 meses nessa luta de vê-lo. Nunca deixei de ver o Pedro. E eu lembro que tinham mães, né, que a gente conhece muitas famílias nesse meio, acaba conhecendo, tendo contato, que elas falavam: nossa, você vem todo dia, como você consegue? Você vem todo dia ver ele. E eu ia todo dia, porque eu não sabia se no dia seguinte ele ainda estaria lá, para eu poder vê-lo. Então eu sabia que se eu não fosse visitar e algo acontecesse, eu ia me arrepender profundamente. Porque meus amigos, tem uma amiga minha que ela fala assim: você não pode pensar nesse tipo de coisa ruim, né? Só que quando você passa por um processo como esse, é difícil você não pensar no pior. Mas você tem que se agarrar naquilo que você tem de melhor, olhar para o seu filho e pensar: ele vai conseguir. E estar lá presente, porque por mais que ele passasse todo o tempo entubado, todo o tempo sedado, dormindo, o tempo todo, ele sente nossa presença. E ele sentia a minha presença, com certeza. Então é isso, gente. É mais para conscientizar vocês. Procurem um apoio de médicos. Procurem, se você estiver gestante, faça o exame, o eco. Peça para o seu obstetra para fazer. É muito importante você ter um acompanhamento pré-natal completo, para você poder programar caso o seu filho tenha alguma coisa, né? E para quem tá passando pela mesma situação, não perca fé, sempre firme e forte, se apoie na família. Eu precisei ficar longe da família, porque a gente precisou se mudar lá para próximo do hospital, a gente estava um pouco longe do hospital. Então, se apoie no que você tem na família, só escute coisas boas, não deixe ninguém te desanimar, te colocar para baixo, que uma doença, uma má formação, né, que é considerada, já foi há muito tempo e ainda é considerada incompatível com a vida, e ele ainda tá aqui, o meu milagrinho tá aqui comigo, do meu lado. Ele tem suas limitações, mas ele tá aqui, brincando, sorrindo, passeando, aprontando todas, porque ele é muito arteiro. Nossa, meu Deus, apronta todas. E eu conheci muitas pessoas no meio, muitas mães que me ajudaram muito.
me deram muita força, me deram seus exemplos. E eu gostaria de dar o meu exemplo também para vocês. Então, é isso, gente. E vamos cuidar dos nossos pequenos de coração especial.